É curioso a gente se desfazer das coisas, não é mesmo? Às vezes a gente trabalha anos ali para sustentar uma visão própria da nossa própria identidade. Às vezes a gente constrói efetivamente dentro do nosso trabalho, da nossa carreira, anos, coisas que a gente gostaria de construir. Às vezes a gente faz mudanças assim expressivas na vida e chega a um denominador que nos constitui como pessoa e de repente tudo aquilo começa a perder o sentido. Como que a gente faz a partir daí? Né? Como que a gente assume uma nova postura se desapegando de uma estrutura velha? É difícil, gente, não é tão simples assim. Isso me fez lembrar da história de um palhaço. Uma vez eu conheci um palhaço que ele era muito bom. Ele fazia as pessoas rirem mesmo. E eu sempre gostei dessas artes e ciências, assim, eu sempre achei uma linguagem bacana de comunicação a arte. A arte, ela nos traz sensibilidades que a gente muitas vezes desconhece, né? Racionalmente falando. Então eu sempre gostei de palhaço, até conhecer esse palhaço mais de perto. Eu fui observando e podendo tatear lugares íntimos dele, e dele que eu tô falando é um palhaço, tá, gente? E eu percebi que ele era extremamente triste. Isso foi um choque para mim de início, assim, porque era um palhaço, afinal, era um palhaço. E aí eu falei, então tá bom, eu vou começar a observar por que esse palhaço é triste. Né? E por que ele é palhaço, afinal? Por que ele se escolheu nesse lugar de palhaço? E ao longo da jornada, observando todas as vivências, as experiências dele, eu vi que aquilo era uma máscara necessária para aquele momento ali. Ele precisava de se vestir de riso para aliviar as dores da vida. Então eu entendi a arte naquele contexto como uma armadura, sabe? Como uma estrutura que sustentou aquele palhaço por bons anos e da vida dele, né? E sustentou toda a trajetória de uma forma mais lúdica, aliviava as pressões. Só que aí chegou um tempo em que, para sustentar a nova estrutura, que seria de um guerreiro, né, nascia ali dentro daquele palhaço um guerreiro, um samurai. E para sustentar aquela estrutura, ele tinha que se desfazer do palhaço. E não se desfazer, tipo, abrir mão de toda a história, né? Aquela história compôs ele até aquele momento. Dali por diante, ele tinha uma nova história para ser feita e que seria de suma importância se ele conseguisse seguir sem o palhaço, porque o palhaço atrapalhava a postura, né? Atrapalhava aquele sujeito a assumir a postura do samurai. Para o samurai, ele tinha que lidar com mais verdade na vida dele, ele teria que lidar com lei na vida dele, que encarar as dores que ele vivia de frente. E aí sim, ele iria ressignificar de um lugar não fantasioso, mas de um lugar verdadeiro, coerente, né? Coerente, não sei se é a palavra boa, mas assim, seria de um lugar legítimo, sem máscara. E eu vi isso como um conflito desse palhaço. Era uma dor para ele viver aquela despedida, porque ao mesmo tempo o palhaço foi um guerreiro diante de tantas dores que aquele sujeito vivia por anos. No fim da história, o palhaço conseguiu ir embora. O samurai chegou e o sujeito se despediu. Mas eu pude perceber que o que segurou tantos anos aquele palhaço foi o apego do que ele havia construído. A partir do momento em que o samurai se assumiu na vida do sujeito, o que não deixa de ser também uma representação
Eu vi coisas lindas acontecendo e aquele sujeito se transformando num lugar de sair mesmo do casulo, apresentar o seu mistério, o seu trabalho, a sua força, a sua voz, de forma legítima, autêntica e muito singular. Eu entendi que ele precisou se despedir daquele palhaço. E ao mesmo tempo, dentro dos níveis dos apegos, de alguma forma, aquele palhaço vai estar sempre ali. O que ele vai fazer com ele é o que vai reverberar na sua própria vida. Não tem como ele esquecer a história com o palhaço, entende? Foi uma experiência forte, latente. E aquilo fez sentido muito para ele. Logo, ele vai flertar com esse palhaço constantemente. O desapego, ele pede essa postura. As coisas vão estar sempre aí, disponíveis. Toda vez que você quiser voltar naquele lugar que não é mais o seu lugar, que você decidiu que não seria mais, ele vai estar lá. Desapegar não é esquecer, é soltar. É abraçar um novo momento, um novo espaço, um novo estado de consciência. Desapegar é conscientemente se mover em outra direção. Lidar com esse objeto de apego vai ser sempre o seu desafio. E isso não torna ele menor nem maior. Mas te pede uma postura coerente diante da vida para que você alcance novos objetivos.